Salve família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mapa Podcast. Hoje estamos aqui trazendo mais um episódio em que a gente traz uma discussão sobre algum tema de saúde, descomplicando e trazendo de uma forma mais fácil de entender, mais simples de entender, tanto para pessoas acadêmicas, né, da área da saúde, mas também para a população no geral. Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Marcos. Eu sou o Christian, somos apresentadores aqui do podcast e hoje a gente está contando com a participação do Davi, que quis fazer parte da nossa conversa também. Eu sou o Davi, aluno do 7º período aqui da UEA e é isso, vamos lá. Para dar mais credibilidade, para a nossa conversa, estamos aqui hoje com um neurocirurgião, especialista em neuroradiologia intervencionista e professor da disciplina de neurologia e neurocirurgia da UEA, o Dr. Odilamar Andrade. Olá, bom dia, boa tarde a todos aí. Fico muito lisonjeado com o convite para estar presente aqui e poder divulgar um pouco do nosso conhecimento, dividir o nosso conhecimento com a comunidade acadêmica, com a população em geral. Muito obrigado pela sua participação. Bom, então, doutor, a gente fez uma enquete no Instagram e dos casos selecionados a gente selecionou umas quatro distúrbios assim, de saúde muito comuns e o grande vencedor da enquete que a gente fez no Instagram foi o AVC, popularmente conhecido como derrame. Muito obrigado a todos que votaram desde já. Então esse vai ser o nosso principal debate, vai ser sobre AVC, sobre todos os pontos assim que a gente puder explorar, a gente vai estar perguntando aqui para o senhor. E, bom, o AVC é uma doença de alta mortalidade, uma emergência também, e ela é a doença que mais mata no mundo, só perdendo pro infarto. Então ela é, na verdade, a segunda causa de óbitos no mundo. Então, doutor, assim, pra gente explicar assim, de uma maneira fácil, o que seria o AVC, ou derrame, como é popularmente chamado? O derrame, na realidade, o acidente vascular cerebral, ou derrame cerebral, como é popularmente conhecido, ele é devido a uma alteração vascular. Essa alteração vascular ela pode se dar de duas formas, Quando você tem uma obstrução dessa artéria, que você causa uma diminuição do fluxo e, consequentemente, um acidente vascular cerebral isquêmico, ou quando você causa uma obstrução e ruptura dessa artéria. Então, essa artéria ela se rompe e você causa um acidente vascular cerebral. E aí, eles estão relacionados com sintoma dependendo da localização desse derrame. Mas uma coisa que é muito importante você falar, e é importante a gente frisar hoje, em relação ao AVC, a capacidade que o AVC tem de matar. Para você ter uma ideia, mais ou menos, a cada 1 segundo, 6 pessoas morrem de AVC no mundo. Hoje o AVC é a doença que mais mata, mais do que AIDS, tuberculose e malária somados. Para você ver a quantidade de pacientes que a gente tem. E também, se você for pegar mais ou menos só em termos de noção, nós temos aí, desde que começaram a fazer tratamento para acidente vascular cerebral, porque antigamente, o acidente vascular quem tinha acidente vascular cerebral, derrame, ele estava sequelado definitivamente. Você não tinha tratamento para ele. E hoje, a modernidade, de uma forma, ao longo desses 20 anos, e mais recentemente, a gente vai com certeza discutir, trouxeram outras possibilidades de tratamento para justamente evitar essas sequelas cerebrais. Entendi. Doutor, então, quais são os tipos de AVC? E dentre eles, qual é o mais comum? Nós temos 2 tipos de AVC, basicamente. O acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico. 80% do acidente vascular ele é de origem isquêmica. O que é uma isquemia? Isquemia é quando você tem um vaso, você tem uma obstrução desse vaso, e o que acontece? Repetidamente ele oclui. Essa oclusão deixa de sair sangue distalmente. E esse sangue saindo distalmente acaba o quê? Aquela área que aquele vaso irrigava deixa de ser irrigada e começa a ter uma falta neurológica, um déficit neurológico. E o paciente começa a ter sintomas. O outro tipo de acidente vascular cerebral é o hemorrágico. Você tem essa mesma artéria. Só que o que acontece? Em vez dessa obstrução, ela se rompe. Essa ruptura ela é chamada de uma hemorragia. Então, causa uma hemorragia dentro do cérebro, causando basicamente esses 2 tipos de acidente vascular cerebral. Doutor, e quais são as pessoas, ou existe um grupo com maior risco de ter um AVC, um grupo hipertenso, por exemplo? Quais são aqueles que têm mais predisposição para ter um AVC? Essa é uma pergunta muito importante porque, principalmente para a população em si,
Então, onde que nós teríamos que focar? Tem uma coisa chamada que eu sempre falo nas aulas, aterosclerose. Né? E o que é aterosclerose? É o endurecimento da parede da artéria. E como é que se forma esse endurecimento da parede da artéria? Principalmente nesses fatores de risco. Pacientes que têm hipertensão, diabetes, dislipidemia, a falta do exercício físico, alcoolismo, tabagismo, todas essas condições, ela faz o quê? Com o passar do tempo, ela vai fazer com que haja o endurecimento dessa parede e a formação de placa e gordura na parede. Então, o que acontece? Todos esses pacientes que têm alguma dessas comorbidades, é importante você fazer o acompanhamento e o tratamento adequado. Porque se nós formos tratar de forma preventiva essas doenças, consequentemente eles não vão chegar a desenvolver um acidente vascular cerebral. Bom, então eu queria só mostrar umas imagens aqui, justamente porque já passaram, passando aqui, já passou uma das nossas perguntas, né, justamente para diferenciar, né, os dois tipos de AVC que a gente tem. Aí eu trouxe essa imagem aqui da Sociedade Brasileira de AVC, que é uma diferença bem simples aqui entre o AVC isquêmico, onde a gente vê aqui justamente uma obstrução aqui no vaso sanguíneo, né, da pessoa, e aí aquela parte do cérebro para de receber oxigênio, para de receber glicose, né, coisas que a gente precisa para manter qualquer tecido, qualquer parte do nosso corpo viva, né. Então, isso aqui no AVC isquêmico é o mecanismo principal, né. Um coágulo nem sempre é um coágulo, né, nem sempre pode ser aquele também, um vasoespasmo, né, tipo a artéria se contrair, e aí pode bloquear o fluxo. Mas o mecanismo principal é que tem um bloqueio aqui no meio desse caminho da artéria, e aí essa parte aqui, ela morre, né? E do outro lado a gente tem o AVC hemorrágico, em que tem mais já o sangramento, né? Sendo representado justamente por essa coloração aqui avermelhada, dentro ou ao redor do cérebro. Dentre essas duas, doutor, acho que o senhor chegou a falar qual é o mais comum? Sim, o mais comum é o isquêmico. Né? O AVC isquêmico. 80% dos casos de AVC eles são de origem isquêmica, né? Uhum. E 20% consequentemente é hemorrágico. Entendi, então tá bom. Agora, partindo para outra pergunta. Com relação assim ao que a pessoa apresenta, assim, quando que eu posso desconfiar de um AVC, quando que eu posso descartar de um AVC? Aquele meu parente ali, ele do nada ele fica um pouco estranho. Como que é a história, geralmente, do AVC? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, é o caráter súbito. Porque quando você tem um desenvolvimento de sintoma súbito, isso te dá a impressão de que é uma doença vascular, né? Então, mas em que situação? Geralmente, o paciente ele pode ter uma alteração, perda da força de metade do corpo, né? De caráter súbito. Pode perder temporariamente a fala, não consegue falar. Aí então o que vai acontecer? Vai falar meio enrolado, pode ter tonturas, né? Pode ter alterações de dormência no corpo também, aquela sensação. Pode ter desmaios, então às vezes o paciente perde a consciência, cai ao solo. Pode ter crises convulsivas, né? Então você vê que na realidade, inclusive pode ter até só dor de cabeça. Né? Então o caráter de uma dor de cabeça num paciente previamente que não tinha história de cefaleia crônica, mas que tem alguns tem alguma comorbidade, é importante a gente sempre pensar a possibilidade do acidente vascular cerebral, né? Do que o paciente pode desenvolver. Entendi. Aí, até um pouco para simplificar, né? Isso tem um mnemônico, né? Que junta nomes, que é o SAMU, em que tem o sorria, o abrace, a mensagem é urgente. O senhor pode explicar para a gente mais ou menos como que é essa meio que uma triagem, né, rápida de... porque na realidade isso é mais do sistema pré-hospitalar, né? Então o sistema pré-hospitalar, quando você tem alguma dificuldade, principalmente por conta de tempo, né? Conta de tempo. Por quê? Como a maioria do acidente vascular cerebral é de origem isquêmica e hoje você tem a possibilidade de tratamento, você tem uma janela de tempo que você tem que tratar. Então, se você desconfia, é importante que a pessoa que esteja envolvida ali no atendimento daquele paciente solicite a ajuda do SAMU, né? E aí, geralmente, esse do SAMU, justamente, ele pede para você, na realidade, fazer de forma rápida a identificação para poder você chamar o SAMU para levar esse paciente para o hospital
numa possibilidade de tratamento de forma aguda para a gente chegar dentro daquela janela de atendimento. Né? Então, por exemplo, quando você pede para o paciente sorrir, você vai verificar se ele tem alguma paralisia facial, que geralmente é comum, né? Então, principalmente com os pacientes que têm uma dificuldade de falar enrolado, a tendência é da boca desviar para um dos lados, né? Então, que é diferente daquele quando tem a metade do rosto paralisado, que é uma paralisia facial central, periférica. Então, o que tem a urgência é a paralisia facial central, que é da metade do nariz para baixo. Então, se a boca tem um desvio, é importante a gente pensar a possibilidade do acidente vascular cerebral. O outro é o abraço que ele está falando, é na tentativa de você abraçar e quando você percebe que o paciente tem uma perda de força. Né? Então, o paciente não vai conseguir abraçar porque houve uma perda de força daquele determinado braço. Né? Aí você vai dizer, provavelmente ele paralisou algum lado do corpo, então é uma outra possibilidade de um acidente vascular cerebral. Aí, a mensagem, pede para a pessoa repetir uma frase, uma mensagem. Você vai perceber no momento da articulação, que ela está conversando, que ela não vai falar de forma coerente, normal. Né? Então, isso é justamente um dos motivos para você dizer, não, eu acredito que essa pessoa nesse momento está desenvolvendo um acidente vascular cerebral. E aí, na sequência, você utiliza o 92 para chamar essa pessoa, para levar ela para um hospital. Né? Inclusive, a fonte que você está colocando é na Secretaria de Saúde, só aqui para lembrar um pouco, foi desenvolvida num estudo chamado Resilient. Né? Resilient, lá tem um serviço de neurointervenção muito famoso, não vou dizer famoso do país, mas muito importante para o país, porque é onde foi desenvolvido parte do Resilient no Brasil. O que é o estudo Resilient? O estudo Resilient foi um estudo brasileiro que mostrou que a trombectomia ela pode ser utilizada além das 4 horas e meia, que era do tratamento de trombólise que nós tínhamos do paciente. Né? Então, um dos locais que em um do PIA, que a gente chama que é o pessoal responsável no Brasil, foi o Francisco Monte Alverne, que é justamente lá do Ceará. E esses dados de identificação foi desenvolvida na época dele justamente para o quê? Para que priorizasse esses pacientes para o atendimento no hospital de referência, para quem sabe, às vezes, até fazer trombectomia. Né? Então foi uma coisa muito legal ali da Secretaria de Saúde do Ceará, que está ali um pouco na frente do nosso estado em relação ao tratamento do paciente com acidente vascular cerebral isquêmico. Perfeito. Doutor, e além desses sinais de alerta e ligar para o SAMU, tem mais alguma coisa que eu posso fazer fora do ambiente hospitalar, recebendo? Sim, com certeza. Primeira coisa, se você está diante de um acidente vascular cerebral, é o seguinte, esse paciente ele tem que ficar num local, você tem que ficar calmo, tranquilo. Né? Se ele tiver com roupa apertada, você tem que soltar essas roupas. Não dê comida, não dê água. Se ele estiver vomitando, deixe ele de lado. Né? Então, e você fica observando esse paciente para ver se ele não vai parar de respirar. Né? Por quê? Se ele parar de respirar, vai haver necessidade, se você souber fazer, de reanimar esse paciente. O que é reanimar? Fazer massagem cardíaca. Porque de repente ele pode ter evoluído com uma parada cardiorrespiratória e aí há necessidade de você intervir. Né? Porque a gente sabe que também parte dos acidentes vasculares cerebrais eles são cardioembólicos. Né? Ou seja, ele sai do coração, tem um trombo no coração, desse trombo ele manda para o cérebro e causa um infarto, uma obstrução numa artéria do cérebro que causa um infarto cerebral. Mas também pode ser da placa da carótida. Tem uma placa na carótida, essa placa ela migra mais distalmente, causando a mesma obstrução. Então é importante que, se você identificar, você dê mais acolhimento e solicite o SAMU, que eu acho que é a coisa muito mais importante, porque esse paciente tem que ser levado para um hospital onde tenha a possibilidade de ser tratado de forma adequada. Entendi. E doutor, existe algo que a gente não deve fazer, o que as pessoas fazem, mas de forma equivocada, por exemplo, botar sal debaixo da língua, alguma coisa assim? Não. Geralmente é assim, a gente sempre fala, porque muitas vezes chega no hospital e a gente tem que ver, para fazer diagnóstico diferencial, principalmente de AVC, é hipoglicemia. Então, se você sabe que às vezes esse paciente é diabético, né, e de repente existe a possibilidade de você fazer esse diagnóstico, às vezes com a lanceta você percebe que tem uma glicemia, aí é o contrário. É normal você dar glicose para esse paciente, por quê? Porque a hipoglicemia ela pode mimetizar os sintomas do acidente vascular cerebral. E de repente esse paciente não está desenvolvendo um AVC, mas sim uma hipoglicemia, que é importante você às vezes identificar ali. Mas
Primeiramente, não é orientado você utilizar da comida, água ou sal para esses pacientes, né? Na realidade, o que você tem que fazer é deixar ele confortável, evitar que ele aspire, fazer a visualização da respiração, se ele está respirando de forma adequada e solicitar ajuda para que seja transferido para um hospital onde possa ser atendido. Então, de uma forma resumida assim, depois que aquela pessoa foi levada para o SAMU, o que é feita com essa pessoa assim? Como se a gente fosse explicar assim para os familiares, quais etapas aquele paciente vai passar e principalmente, né, para confirmar mesmo o AVC, como que a gente vai... Primeiramente, quando esse paciente ele é abordado no SAMU, a primeira coisa que vão fazer é uma glicemia, né, a possibilidade. Segunda é ver um acesso venoso desse paciente, né? Porque existe a possibilidade também de o paciente fazer um ataque isquêmico transitório, né? Às vezes o paciente tem esse quadro no momento que você vai atendê-lo, e que são esses mesmos sintomas de um AVC, mas que eles são reversíveis até as 24 horas iniciais do acidente, né? E aí, mas só que naquele momento você não sabe se é um AIT ou um AVC isquêmico, você vai tratar como se fosse um AVC isquêmico. E aí você observa esse paciente. Então, você faz um acesso venoso, você hidrata esse paciente, vê os sinais vitais desse paciente. No SAMU, ele já vai ter uma condição para você ver esses sinais vitais. Saturação, frequência cardíaca, pressão arterial, né? Ver se está tudo dentro da normalidade. Se não tiver, ele vai começar a ajustar para a normalidade. Se a frequência está baixa, ele pode utilizar drogas para aumentar essa frequência. Se a pressão está baixa, ele vai dar de volume, identificar a possibilidade de isso ser decorrente, a possibilidade do desenvolvimento por uma hipotensão. Então, de repente, vai passar volume. Se ele estiver inconsciente, talvez seja necessário entubá-lo, ou seja, passar um tubo pela traqueia para ventilar esse paciente, para otimizar. E aí, depois que ele estabilizar esse paciente, ele vai para um hospital para fazer o diagnóstico. Porque o diagnóstico que a gente precisa inicialmente é uma tomografia, né? Ele tem os sinais clínicos, tem esses exames clínicos que a gente vai fazer, mas a tomografia que vai ser realmente o grande divisor de águas no momento de você intervir de forma apropriada na urgência, né? E depois do tratamento, na parte da recuperação, o que acontece? O tratamento depende muito, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, ele tem um período não vou dizer pós-operatório, quando eu já estou falando do tipo de tratamento que esse paciente vai ter, né? Mas dependendo do grau de sequela que ficar, né, a reabilitação que você está falando, né? Então, você vai precisar de uma equipe multidisciplinar. O Ministério da Saúde, ele dividiu a sua estrutura de assistência em centros especializados de atenção a acidente vascular cerebral, né? E esses centros, o que eles precisam ter? Eles precisam ter fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermagem, psicólogo, neurologista, neurocirurgião, fisiatra. Então você vê que na realidade a reabilitação ela é multiprofissional, multidisciplinar, né? Então, por quê? Porque às vezes o paciente ele fica com uma sequela na fala, ou motora. Então você vai reabilitar tanto a parte da fala com o fonoaudiólogo quanto a parte motora com o fisioterapeuta. Mas às vezes o psicológico dele não ficou bom também. Porque às vezes tem pessoas que não toleram, vamos dizer assim, de alguma forma, essa sequela que acabou desenvolvendo, né? Então eles se sentem mal, ficam deprimidas. Então há necessidade de intervenção. Então uma estrutura multidisciplinar para que possa atender da melhor forma esse paciente seria ideal, né? Eu queria até dar um exemplo aqui, dar um abraço para o meu avô, se ele conseguir ver essa transmissão. Que meu avô também ele teve um AVC isquêmico e infelizmente ele teve dois, né? Teve 2 episódios. Infelizmente depois disso ele teve realmente uma dificuldade na fala, ele estava com uma dificuldade de ler, mas que aos poucos foi melhorando. Ele ainda está com um problema assim na hora de apertar, por exemplo, a mão esquerda. Ele ainda tem um problema motor assim de força. Mas
conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo que ele estava voltando a ler, estava voltando a melhorar a fala. Então é realmente muito uma coisa, né, com um atendimento muito profissional, né? Não só com médico, mas também com fazer terapia. E aí ele realmente porque as pessoas às vezes têm a impressão de que o problema vai ser só resolvido com o médico. Né? E a gente tem que desmistificar isso, que na realidade o médico ele pode ser, vamos dizer assim, a pessoa central no entendimento de direcionar esse tratamento, mas ele precisa de suporte, né? Então, ele não vai fazer a fisioterapia, ele não vai fazer a fonoaudiologia, ele não vai fazer uma estrutura de nutrição para aquele paciente, ele não vai utilizar órtese, às vezes, para aquele paciente utilizar, né? Não vai fazer, às vezes, acompanhamento psiquiátrico, né? Então, essa parte também é importante, porque a gente tem que entender o acidente vascular cerebral como qualquer outra doença, mas a gente tem que entender que ela faz parte de uma estrutura toda de uma pessoa. Né? Então, a gente não tem como segmentar, olha, eu vou só tratar o seu AVC, mas não, o senhor pode comer o que quiser, como é que o movimento cerebral? Não sei como movimentar, não falar, né? Então, o sentido faz realmente no caráter multiprofissional do atendimento, né? Que eu acho que ele acaba utilizando de forma adequada e tratando de forma adequada esse paciente. E doutor, até dá uma voltada aí, volta Tá no bom. slide. Deixa eu voltar aqui. Existe algum dos dois, ou AVC isquêmico, AVC hemorrágico, até o transitório, né? O isquêmico transitório, o ataque isquêmico transitório. Existe algum dos três, que é mais comum ter assim, um prognóstico ser melhor, deixar menos sequela, assim, tratando de maneira com a janela tudo certinho? Existe algum que deixe menos sequela, assim, posso dizer? Olha, depende muito assim do tipo de doença que você trata. Se for um acidente vascular isquêmico puro, talvez ele tenha um menor grau de sequela se você trate dentro do limite de atendimento. Porque você imagina que tem 80% dos acidentes vascular cerebral, que geralmente o que acontece? É a obstrução da artéria cerebral média, né? Uma artéria importante do cérebro, que irriga grande parte do cérebro. Então, quando ocorre essa obstrução, se você não a desobstruir, ou através de medicação, ou através de trombectomia, esse paciente ele vai desenvolver outra doença. O que é? É uma isquemia grande, uma morte celular grande, com desvio e rebaixamento do nível de consciência, que vai provavelmente ser operado e vai desenvolver outras sequelas. Então, esse grau é muito importante em termos de atendimento. Então, se a gente conseguir evitar isso, consequentemente vão ter menos sequela, com certeza. E o hemorrágico já... O hemorrágico, e ali eu posso não só dizer o hemorrágico em si, porque quando você fala de acidente vascular hemorrágico, a gente tem que levar em consideração o que causou essa hemorragia. E uma das doenças principais é a hemorragia subaracnoide aguda. A hemorragia subaracnoide aguda ela pode ser devida a uma fístula arteriovenosa, a uma má formação arteriovenosa, a um aneurisma cerebral, que é a causa mais frequente, ou às vezes de forma idiopática, né? Então, todas essa fístula arteriovenosa e aneurisma, eles têm formas de tratamento. Agora, se você pegar, por exemplo, do acidente vascular da hemorragia, que é do aneurisma cerebral, 4% eles vão ressangrar no primeiro dia. Desses 4%, 70% a 80%, se ressangrar, é morte. Que é diferente do atendimento do acidente vascular cerebral isquêmico, né? Se você tem a possibilidade de fazer desobstrução, em torno mais ou menos de 60% desses pacientes eles vão ter um prognóstico bom sem sequela. Mas mesmo assim, tem alguns ainda que ainda vão ficar com algum grau de sequela, não é? Então, se você vê a gravidade e mortalidade, há uma tendência de melhor quando você trata dos acidentes vascular cerebral isquêmico. Entendi. Entendeu? Só que a janela que você tem que ter isso que é curta. O ataque isquêmico temporário se torna assim por um tempo de menor do que 24 horas, né? Os sintomas e os sinais. E o ataque isquêmico transitório é uma coisa importante para te dar o alerta, igual a cefaleia sentinela que a gente chama, principalmente nos aneurismas cerebrais. Tem paciente que desenvolve dor de cabeça súbita que nunca desenvolveu, e aí você vai investigar essa dor de cabeça, que é essa cefaleia, e identifica o aneurisma. A mesma coisa quando a gente tem, às vezes, do acidente vascular cerebral isquêmico, né? Quando você tem uma isquemia aí, um acidente isquêmico transitório, é importante você investigar. Por quê? Porque na maioria 30 a 40% desses pacientes com ataque isquêmico transitório, eles vão ter um AVC em 30 dias. Entendeu? Entendi. Então, eu já sei que em 30 dias a possibilidade de 10 ou de 4 em
3 a 4 pacientes em 10 vão ter AVC. Então, esse paciente tem que investigar, por mais que esses sintomas retornem à normalidade dentro das primeiras 24 horas, entendeu? E existe uma prevenção, doutor, ou não? Assim, é só esperar os 30 dias, porque a gente vai trombolizar, se for necessário, no caso. Quando você está falando de isquêmico, você não vai trombolizar, né? No transitório. No isquêmico transitório, você não vai trombolizar. Mas, assim, se a gente for... Como é que a gente diferencia o isquêmico transitório de um isquêmico? Porque, por exemplo, se a gente for esperar... É em relação a tempo. Exatamente. Se a gente for esperar, a gente pode perder a janela de trombolizar, né? De entrar com medicamento. Por isso que eu estou falando que quando você faz o isquêmico, a propedêutica que você tem que ter no isquêmico transitório, a propedêutica que você tem que desenvolver é justamente de acidente vascular cerebral isquêmico. Pois é, então no caso a gente vai entrar com medicamentos? Não. Não? Eu estou falando propedêutica do diagnóstico. Ah, entendi. Então como é que eu vou fazer a propedêutica do diagnóstico? Eu vou fazer uma angiotomografia arterial cerebral para ver se tem algum trombo. Vou fazer o exame das carótidas. Posso fazer um Doppler, que é um método não invasivo. Posso fazer até um não invasivo também, que é uma angio-CT das carótidas, para ver se tem uma obstrução ou não. Entendeu? E posso fazer um eco do coração, porque eu inventi o coração, a parte das carótidas e a parte interna. Ver se tem algum lugar de obstrução. Eu excluir essa possibilidade de doença vascular, eu consequentemente, provavelmente eu estou retirando que essa causa de ataque isquêmico transitório, ela não foi de origem obstrutiva, né? Que é justamente o que visa tratar o acidente vascular cerebral ou com trombólise ou com trombectomia. E aí eu tenho que buscar outra causa, se é baixo débito, se está associado a alguma outra doença. E a gente consegue fazer todos esses exames, ou a maioria pelo menos, nessa janela de tempos de 4 horas? Se a gente for ver... não, porque é aquilo que eu entendi agora que eu entendi a tua pergunta. Na realidade, assim, como é que tu vai saber se esses sintomas vão ficar além das 24 horas ou não? Não é isso? Exatamente. Pois é. Quando você identifica na angio-TC, de cara, você já vê obstrução. Então você já sabe que aí vai desenvolver um acidente vascular cerebral isquêmico. Entendeu? Mas se você não identifica, isso é um ataque provavelmente isquêmico transitório. Entendi. Entendeu? Você não tem nada que mostre que tenha uma obstrução nesse sistema vascular que possa causar a isquemia. Entendi. Bom, doutor, então, mais importante do que tratar é cuidar antes para que não aconteça. Então, assim, como que a gente poderia prevenir o acidente vascular cerebral? Ó, eu dou até uma receita pro cérebro em si, né? Se você for pensar hoje, nós temos 86 bilhões de neurônios. Né? Então, se você for pegar, dá para dar várias voltas no mundo. Então, e quando a gente tem um acidente vascular cerebral, eu tenho uma morte de 2 milhões por segundo. Você imagina a quantidade de neurônio que está perdendo a vida. Mas, se você for pegar o cérebro de forma em si, a perda neurológica que você está tendo, a gente tem uma perda mais ou menos ali de 8 milhões, mais ou menos de 8 a 10 milhões de neurônios que estão se perdendo, estão morrendo, né? Tanto para doenças demenciais, Alzheimer principalmente, né? Para as outras em si. Então, a dica que eu dou não é só simplesmente para acidente vascular cerebral. Dentro do acidente vascular cerebral, qual é a nossa maior preocupação? Tratar as comorbidades. Ponto. O que é? Tratar a hipertensão, o diabetes, dislipidemia, ver a alimentação, o tabagismo é uma coisa importante que você deixar de fazer e, principalmente, que poucas pessoas falam, né? Que é o sono, o estresse. Né? O estresse mata muito neurônio. Uma noite mal dormida mata muito neurônio. Né? Então, a tendência, você pode ver, não, aí, agora eu já entrei de forma geral, não só para o acidente vascular cerebral, que você faz atividades físicas que melhorem, atividades que diminuam o seu estresse. E aí, o que eu faço? Faço um esporte diferente, né? Atividades que façam o seu cérebro pensar, ou que a gente, que nem fala, fazer um exercício mental. É o mesmo físico, a gente não vai para academia para fazer musculação, porque o músculo fica mais forte. A mesma coisa acontece com o cérebro. E lembrando que 20% do fluxo sanguíneo, do fluxo cardíaco
o fluxo sanguíneo é cérebro. Porque o cérebro consome oxigênio e glicose o tempo todo. Né? Então é importante que você faça novas atividades. O que é? Vou aprender uma dança, vou aprender um instrumento, né? Vou aprender algo novo. Por quê? Porque o cérebro está sempre exercitando. Ter uma boa noite de sono, tomar pelo menos os 2 litros de água diário, né? Que é importante, a gente esquece muito de tomar água, que é uma coisa importante. Né? Que com certeza você vai prevenir da melhor forma possível a acidente vascular cerebral. Então fica a dica aí, hein? Se cuidem, pessoal. Bom, eu acho que agora já acabaram as nossas principais perguntas e... Agora a gente pode responder perguntas que pessoas fizeram pra gente no Instagram, a gente abriu uma enquete. Sim, lá. a gente escolheu algumas perguntas no Instagram, a gente abriu uma enquete, aí veio algumas perguntas, a gente selecionou 3 aqui pra gente ter a resposta do doutor aí sobre. Vamos lá. Eu começo, né? Vamos lá, a primeira pergunta aqui é do Alexandre. Existe alguma relação entre o AVC e o distúrbio do sono? O senhor já até comentou um pouco, né? Tem uma tendência muito grande, a gente consegue visualizar muito isso, né? Que até dentro da classe médica, né? Se você for pegar médicos que só trabalham pela manhã, tem menor quantidade de estresse, e médicos que só trabalham à noite, você vai perceber que o envelhecimento é muito maior naquele da noite. Não tenho dúvida. Né? Por quê? Dorme mal, come mal e o estresse do plantão noturno. Né? Então, sim, tem uma tendência. Então, é aquilo que eu falei, o estresse mata muito e a gente não percebe. Inclusive, pode dar acidente vascular cerebral. Então, ele é uma causa importante. Então, mas eu volto a dizer, não é um fator isolado, é uma somatória de coisas, né, que convergem naquele sentido. Fatores, né? E assim, eu queria saber assim, tanto a falta quanto o excesso poderiam causar problemas, assim, tipo, o excesso, porque eu acho que dormir mais do que, por exemplo, 12 horas por dia também. Eu acho, não sei se vai te dar um AVC, né? O excesso. Eu acho que é mais fácil, eu acho que é mais fácil a ausência, né? A abstinência, né? Entendi. E tem pessoas que têm dificuldade, né? E também essa troca, né? Porque assim, a pessoa pode até dormir bem, só que eu não sei se também teria alguma relação, mas se ela troca o dia pela noite, será que não tem também alguma relação assim de vigília? Olha, com certeza deve ter. Que nem já diziam, né, que se a gente fosse feito para trabalhar à noite, sim, né, todo mundo já estaria ali trabalhando à noite. Mas vocês percebem, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que já trabalhei muito à noite. E tive consequências disso, o quê? Principalmente o sono. Então, o sono é uma dificuldade, porque você se acostuma, um hábito, às vezes, de dormir à noite, que às vezes é a memória cerebral, né? Você nunca relaxa, às vezes, no plantão, e isso acaba acontecendo em casa também, mesmo você estando num ambiente mais tranquilo, né? E acaba aquilo se desenvolvendo. E se você não tratar, vamos dizer assim, de forma adequada, isso vai acabar te levando cada vez mais num estresse, né? E, consequentemente, para uma doença. Né? Sim, a segunda pergunta, doutor, é da Linda. É verdade que uma pessoa com AVC pode ter transtorno de personalidade? Tem uma relação ou não? O transtorno de personalidade, eu acredito mais em relação à localização desse acidente vascular cerebral. Né? Se, de repente, esse acidente for, geralmente, mais da artéria cerebral anterior, que é da localização, talvez seja, né, um comprometimento mais do lado dominante, do lobo frontal, pode ser. Só que aquilo que eu falei anteriormente, o tratamento hoje que a gente tem é geralmente da artéria cerebral média. Né? Então, o fluxo sanguíneo geralmente é mais, ele é mais da superfície lateral. Então, ele acaba não pegando muito parte frontal. Né? Pega partes, mas é mais difícil ter um desenvolvimento correlacionado com a acidente vascular cerebral. Agora, também, esse transtorno ele pode não estar associado só ao AVC, né? Mas uma consequência do que ele acha que aconteceu com ele. Né? Porque às vezes tem isso, é de você aceitar ou não a doença. Né? Psicológico. É o psicológico que acaba afetando de alguma forma. Né? Eu tinha uma pergunta aqui, é do Mário, ele escreveu assim: muito se fala sobre prevenção com foco em adultos e idosos, mas e os jovens? Existe um aumento de casos de AVC em pessoas com menos de 40 anos? E se sim, quais são os fatores por trás disso?
Essa é uma pergunta muito importante, principalmente atual, né? Hoje, na realidade, a gente vê que existe cada vez mais uma interação dos jovens com a tecnologia, né? A tecnologia e o acesso, vamos dizer assim, a facilidade de acesso a algumas drogas, né? E às vezes até dentro do nosso meio mesmo, né? Hoje o acadêmico, às vezes, ele sente, eu preciso estudar até mais tarde, então eu vou tomar uma Ritalina. Eu preciso ficar acordado, eu estou deprimido, então eu vou tomar um antidepressivo, eu estou muito ansioso, eu vou tomar um ansiolítico, né? Então, e aí? Ela começa a viver esta vida, né? Começa a beber também, começa a sair. Então a gente percebe que na realidade tem uma combinação, né, de eventos que acabam realmente facilitando um acidente vascular cerebral, né? Uso de testosterona, às vezes de forma recreativa ou não para malhação, né? Então tem outras drogas também que eu não vou dar ideia, mas que as pessoas utilizam, que isso pode sim ser causa de acidente vascular cerebral, né? E principalmente causas em pacientes jovens, né? Mas na maioria dos pacientes que não fazem isso, que tem uma vida regular, exercício físico, alimentação, dorme bem, pratica algum esporte, difícil. Bom, então, a gente acabou as perguntas e aí a gente trouxe aqui um artigo, né? Vou ler aqui um resumo dele aqui, mas ele está completinho. O artigo, o nome dele é Relato de caso de acidente vascular cerebral isquêmico causado por sarcoma intimal cardíaco primário. É muito nome, né? Então, aqui, só para dar uma resumida aqui, uma explicada, é um relato de caso, ou seja, ele traz um artigo que traz alguma coisa sobre algum paciente, alguma coisa muito diferente dos demais, e aí ele decidiu relatar isso. E aí, no caso, foi um mecanismo aqui de causa de AVC também, que é incomum, que é um sarcoma intimal cardíaco primário. O que acha isso? Isso daqui é como se fosse, então, um tumor, um câncer lá no coração, que, já adiantando aqui, ele causa ali o que a gente tem, um coágulo, um êmbolo, enfim, que ele vai lá naquela artéria e pode causar o AVC. Uhum. Então, aqui, o resumo desse artigo é praticamente o que segue aqui, ó. A história, então, é o seguinte. Um paciente, homem de 57 anos, previamente ele já estava saudável, só que ele tinha o quê? Ele tinha um histórico de alfa-1 antitripsina deficiente. Que é o quê? O que é essa alfa-1 antitripsina? Só para explicar aqui, não precisa saber, mas é uma proteína produzida no fígado para proteger o pulmão. E aí, quando tem uma deficiência nela, a gente associa com uma doença hepática, uma doença pulmonar, né? E além desse histórico, dessa proteína que tinha, também ele já tem aí um histórico de melanoma ressecado, né? Melanoma praticamente, em termos mais simples, é o câncer de pele, tá bom? E aí ele se apresentou queixando aí fraqueza e tremor em braço esquerdo, tá bom? E confusão. E também essa aí também foi de início súbito muito sugestivo, né? De acordo com o que a gente discutiu aqui, de um AVC. E aí ele durou alguns minutos e passou. Passou antes até mesmo do serviço de atendimento chegar. 4 meses depois, ocorreu novamente, não foi, então, de certa forma, que foi pedida aqui uma investigação, só que a gente vai ver que ela não foi tão detalhada assim. Passou, então, 4 meses e depois ocorreu novamente essa fraqueza, essa confusão, esses tremores, só que agora ocorreram várias vezes no mesmo dia e durante 8 horas. Então, aí, inicialmente, ou seja, na primeira vez que aconteceu, o que eles suspeitaram de AVC corretamente, e aí eles mesmo pediram um eletrocardiograma, como o doutor já falou, né? O coração é uma das causas, né? O mecanismo cardíaco é uma das causas, né, para causar um êmbolo, né, subir lá pela artéria e causar o AVC isquêmico. Para ver o coração, então, pediram esse eletro, né, para ver se tinha alguma normalidade, e não acharam nessa primeira vez. E aí, 4 meses depois, ocorreu de novo, e dessa forma, assim, mais intensa, de certa forma, e pediram agora uma coisa diferente, pediram agora um ecocardiograma, outro exame de imagem, né, outro exame do coração para ver se realmente não tem nada. No eletro estava normal, mas no ecocardiograma foi encontrado uma massa,
foi encontrada uma massa numa região chamada ato esquerdo do coração. E através dessa massa é que começou, né, a bater. Isso aqui, fizeram então uma biópsia, né, do coração, fizeram a ressecação, fizeram todo o tratamento, né, foi feita a ressecção cirúrgica para tirar aquele tumor e mandaram para a biópsia. E na biópsia foi constatado mesmo que era o que eu tinha falado, que era o sarcoma intimal primário, né, do coração. E a partir disso, né, que é esse tipo, né, que quando foi detectado na biópsia, esse tipo é o mais raro e também é o mais agressivo deles. E o prognóstico ele é muito ruim, ele é muito reservado. Aí o paciente ele aproveitou para fazer rádio, ele recusou a quimioterapia. Nesse sentido aí, a quimioterapia ela ainda não tem um benefício imediato para a doença, por isso que ele recusou. E ele teve uma boa recuperação, durante o período, mas infelizmente após 14 meses, ou seja, um ano e 2 meses, né, ele faleceu por outra metástase que deu na região abdominal, na barriga, né. O câncer ele se espalhou e infelizmente esse paciente veio a óbito, né. Então, assim, trouxe aqui um caso, né, que ele é muito diferente, mas o doutor já tinha falado, né, casos cardíacos, né, só que essa daí ela é muito mais rara ainda, né, doutor, porque traz um câncer, né, um tumor no coração do tipo mais raro e mais agressivo, né, e causando AVC. Então, assim, uma das últimas coisas que a gente poderia, né, pensar, mas aqui também a gente atenta, né, porque o senhor tinha falado até, eu acho que voltando lá um pouco no vídeo a gente consegue ver, não vamos voltar, mas voltando a gente lembra do doutor falando que justamente a gente, vamos avaliar direito tudo isso aqui, vamos pedir o eletro, vamos pedir o eco, eles demoraram 4 meses para pedir esse eco, e esse eco ele poderia ter feito alguma diferença, né? Poderia ter tratado mais precocemente, ainda mais que esse quadro clínico assim, ele é mais inespecífico, geralmente aqui nesse tumor cardíaco, vai vir acompanhado de uma dor torácica, de alguma dispneia, alguma coisa assim, de tórax, de peito, mas ele não vinha com nada, ele vinha totalmente inespecífico, né? Então, esse foi o artigo que eu separei e, não sei, tem algum comentário? Não, são todas as minhas dúvidas, professor. Na realidade, como eu falei, o artigo esse é raro do raro, hein? Raro do raro. É um artigo raro do raro. Selecionou bem selecionado. Mas se eu pudesse falar um pouquinho aí, eu queria dizer só em relação ao seguinte, em relação ao tempo de acidente vascular cerebral, tempo de atendimento. Então, até 1995, vocês forem ver mais ou menos aí, foi que iniciou a trombólise, e a trombólise era até 3 horas. O que é isso? Eu tenho um déficit motor, chego na urgência, eu tinha que chegar até 3 horas para começar a fazer o RTPA, a trombólise venosa. Depois se estendeu para 4 horas e meia. Né? Então, esse paciente chega até 4 horas e meia, existe a possibilidade de a gente fazer trombólise. Ou seja, se você teve um déficit ou algum parente e você está presenciando algum paciente com paralisia facial, que é essa boca desviada para um lado do rosto, fraqueza de um lado do corpo, né, que esteja falando enrolado, esse paciente está provavelmente em acidente vascular cerebral. E é importante que você tenha na cabeça que o que você vai fazer? Chamar a SAMU para levar esse paciente para um hospital, porque a janela que a gente precisa atender esse paciente é até de 4 horas e meia. Para quê? Para poder fazer a trombólise venosa. Mas depois das 4 horas e meia, tem alguma coisa para fazer? Tem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa chamada trombectomia mecânica, que é chamado o quê? Que é o tratamento endovascular, que é o resgate endovascular. O que é isso? A gente vai fazer uma punção na artéria, na virilha, vai subir com um catéter até a artéria do cérebro que está obstruída e vai puxar esse trombo. E o que vai acontecer? Aquele vaso vai recanalizar. E os sintomas que você está desenvolvendo de déficit ou de paralisia facial, eles vão voltar ao normal. Então, isso é súbito. Você tirou o paciente que desenvolveu. Lembrando que esse resgate endovascular da circulação anterior, quando a gente fala circulação anterior, eu estou falando de carótida, que é a artéria mais importante do cérebro, né? Ele pode ser até de 12 a 24 horas, em alguns casos. Então você vê o tempo que nós temos ainda para que isso aconteça.
E, às vezes, circulação posterior, que é justamente da vertebral e basilar, também até 24 horas. Já tem uma forma de tratamento para não tão bom quanto a circulação anterior, mas que existe essa possibilidade de tratamento. Então, só que, infelizmente, no estado nós ainda não temos, né? Não temos essa possibilidade de resgate endovascular, mas temos a possibilidade de trombólise. Estamos caminhando no sentido de fazer esse resgate endovascular, mas que existe a possibilidade, óbvio, nos hospitais privados, né, de você desenvolver esse tipo de atendimento. Então, é importante que a nossa população, de forma geral, saiba que se você estiver diante de um acidente vascular cerebral, né, a gente tem um hospital que é referência no estado que pode fazer trombose, né, mas que, infelizmente, ainda não contamos ainda com o resgate endovascular, mas que eu acredito que em pouco tempo esse problema vai estar solucionado. Sim, a gente vai conseguir, né? É. Então, eu tenho uma dúvida, desenrolou uma dúvida aqui, o senhor falou do estado. Eu queria saber, assim, como que é... O senhor tem alguma ideia, assim, de como que é no interior? É difícil, né? Tem que encaminhar, né, geralmente. Hoje nós temos 62 municípios, né? O estado tem 62 municípios. Desses 62 municípios, você tem mais ou menos aí 60% quase morando na capital. Eu acho que se não me engano, 60% ou 80% morando na capital. Você vê a quantidade de pessoas que moram no interior. E nesses interiores, o que acontece? Para você, pelo menos, fazer um diagnóstico, você precisa de uma tomografia. Não é? Pelo menos, ter uma tomografia. E desses hospitais que você... de cabeça, pelo menos, eu tenho dois municípios no interior e, quiçá, três no interior que têm tomografia. Os demais não têm tomografia. Né? Então, se você parte do ponto que eu preciso de uma tomografia para fazer diagnóstico, o interior está sem condição de dar assistência. Então, essa janela que eu tenho de 4 horas e meia, né, vai ser mais difícil de você executar. Né? Então, isso é uma coisa que é importante até para a gente tentar solucionar mais para frente para ajudar a nossa população. Né? A gente tem uma vantagem, principalmente no interior, porque geralmente os hábitos são mais saudáveis. Né? Em termos do estresse, do sono, da alimentação, né? Não uma vida muito dinâmica quanto a nossa, a quantidade de comida que a gente chama do junk food, né? Que a gente acaba comendo no dia a dia, né? Da falta de sono. Então, isso que acaba trazendo essas doenças que são, vamos dizer, de uma população mais desenvolvida justamente para tratamento atualmente. Perfeito. Sobrou mais alguma dúvida? Não. Bom, gente, vamos finalizando. Christian? Então, a gente vai encerrar o episódio de hoje. Pessoal, aqui, queria agradecer principalmente a participação aqui do Dr. Odilamar, por compartilhar com a gente, né, com clareza, conhecimento sobre um tema tão importante, né, que é o AVC. Muito obrigado, doutor, participação também do Davi. Muito obrigado, Davi. Valeu, Davi. Bom, é isso. Ficou meus agradecimentos também ao Dr. Odilamar. E meu último pedido aqui é, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais. Pode aparecer aí e mostrar. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @mappodcast, mappodcast, e também o doutor, @Dr. Odilamar Andrade. Tá? Que a gente vai estar sempre trazendo aí coisas de saúde, né, doutor? Com certeza. Isso aí. E aí, importante também, pedido especial para você que está vendo essa transmissão, muito obrigado por assistir até aqui. Eu gostaria de pedir encarecidamente, por favor, se inscreva, comente, curta e compartilhe, se possível, tá bom? Um beijo para todos vocês. Você quer dar algum agradecimento, doutor? Não, eu só queria, na realidade, agradecer a oportunidade que vocês propiciaram aí de estar aqui dentro da universidade, né, o convite que foi feito e poder esclarecer as dúvidas de vocês aí. A gente que agradece. Um abraço aí para todos. Até mais. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo.